E aí galera, esse post aqui vai ser sobre carnaval e vai ser uma polêmica bastante interessante que vai desagradar principalmente os torcedores aí da Estácio de Sá. Mas gostaria de colocar a minha opinião aqui sobre o assunto. Vai ser polêmica, se prepare. Eu quero partir de um post aí do blog Samba da Intendente. Para quem não conhece, recomendo muito. Eles fazem uma das melhores, se não talvez a melhor cobertura do Carnaval da Intendente Magalhães, trazem muitas informações aí sempre muito interessantes pra gente, né? E recentemente eles fizeram um post, aí eu vou ter que fazer uma discordância, mas de qualquer forma um post muito instrutivo aí, muito interessante, né? Contando aí, falando sobre as escolas que são as mais antigas do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Da cidade do Rio de Janeiro que desfilam aqui e que estão em atividade ainda, né? Então, pegando a lista aí do Samba da Intendente, eles colocam a Portela em primeiro com 97 anos, em segundo a Estácio de Sá com 93, em terceiro a Estação Primeira de Mangueira com 92, em quarto a União de Vaz Lobo com 90 anos, em quinto a União da Tijuca com 89, em sexto a Vizinha Faladeira com 88, em sétimo a União de Bangu com 83 anos, em oitavo o Império da Tijuca com 80, em nono a União do Cabo Sul com 75, em décimo a União de Vila Isabel com 74 anos. Essas seriam as 10 escolas de samba mais antigas da cidade do Rio de Janeiro em atividade. Daí por diante nós temos aí a lista segue, né? Unidos do Viradouro, Império Serrano, Unidos de Cosmos, Beija-Flor, Caprichosa, Engenho da Rainha, Canário das Laranjeiras, Paraíso do Tuiuti, Unidos da Ponte, Unidos do Cabral, Acadêmicos do Salgueiro, União da Ilha, Mocidade de Padre Miguel, União de Jacarepaguá, Unidos de Vila Santa Teresa, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos de Santa Cruz, Imperatriz Leopoldinense, Em Cima da Hora, Acadêmicos do Cubango, São Clemente, Flor da Mina do Andaraí, Lins Imperial, Unidos de Manguinhos, Unidos da Vila Rica, Unidos de Lucas, reparem aqui na Unidos de Lucas com 54 anos, Unidos de Jacarezinho, Unidos da Vila Kennedy, Leão de Nova Iguaçu, Acadêmicos do Sossego, Mocidade Unida da Cidade de Deus e Rosa de Ouro. Essas seriam as escolas de samba da cidade do Rio de Janeiro em atividade que tem 50 anos ou mais, pelo menos, né? Excelente levantamento. Mais uma vez, parabéns aí Marcos Guerra Couto pelo trabalho aí, Marcos e o Danilo, irmão dele, né, pelo trabalho aí do blog. Mas vejam como essa lista, se a gente for analisar a história dessas escolas, principalmente em relação à Estácio, essa lista tem um problema. Por quê? Primeiro vamos falar sobre a Portela rapidinho. A Portela tem uma controvérsia aí, porque em 1922 existia em Oswaldo Cruz um bloco chamado Quem Fala de Nós Come Mosca. E aí surgiu-se uma dissidência chamada Baianinhas de Oswaldo Cruz. E esse Baianinhas ele é apontado como sendo a Portela em si, né? A data de fundação dela é considerada como se fosse a data de fundação da Portela. Mas há uma divergência aí que, na verdade, alguns entendem que do Baianinhas surgiu depois uma outra dissidência chamada Conjunto Oswaldo Cruz, seria a dissidência da dissidência. Só que entre os principais fundadores do Baianinhas e do Conjunto Oswaldo Cruz estavam vários dos mesmos, né? Inclusive Paulo da Portela, que é considerado aí o grande baluarte da história. Fica essa controvérsia na historiografia aí, se o Baianinhas e o Conjunto Oswaldo Cruz eram a mesma agremiação, apenas com uma mudança de nome, ou se uma foi dissidência da outra. De qualquer forma, isso não interfere muito para saber qual teria sido a escola de samba mais antiga, porque com a data de fundação em 23 ou 1926, de qualquer forma, a Portela seria a escola de samba mais antiga da cidade, isso não muda, tá? Agora, depois a Portela passou por várias mudanças de nome, até chegar no nome atual. Em relação a Estácio, aí que a polêmica começa de verdade. Por quê? Porque a Estácio, ela se diz sucessora da Deixa Falar, que foi a primeira agremiação a se dizer uma escola de samba. Eles inventaram a ideia do que seria uma escola de samba. Só que, ironicamente, a Deixa Falar, que era um grupo de sambistas que estava tentando montar ali um bloco meio diferente, uma coisa assim, né? Eles nunca chegaram a desfilar, a disputar o concurso de escola de samba. Quando o primeiro concurso de escola de samba foi criado em 1932 pelo jornal Mundo Esportivo, a Deixa Falar não se inscreveu, eles preferiram se inscrever no desfile de ranchos e não tiveram uma atuação digna de nota, não obtiveram sequer classificação. Anos depois, a Deixa Falar, ela se fundiu com uma outra agremiação do Estácio de Sá, dando origem a um outro bloco que a historiografia do carnaval desconhece que fim teve esse outro bloco.
Ou seja, a Deixa Falar ela não é sequer antecessora da Estácio de Sá. Por isso que não faz sentido que a Estácio conte a data de fundação da Deixa Falar como sua. Mas na mesma época da Deixa Falar, também existia no Estácio de Sá uma outra agremiação chamada Segunda Linha do Estácio, né, que depois mudou para os nomes Para o Ano Sai Melhor e Cada Ano Sai Melhor. A Cada Ano Sai Melhor, essa sim disputou os primeiros concursos de escola de samba, né, desfilou como escola de samba durante muitos anos, até que em 7 de fevereiro de 1955, a Cada Ano Sai Melhor se fundiu com outras escolas de samba do Morro de São Carlos, a saber, a Recreio de São Carlos e a Paraíso das Morenas. O que acontece? Quando ocorre uma fusão, a gente pressupõe que as organizações que estão se fundindo, elas estão todas se extinguindo para a criação de uma nova entidade cuja data de fundação começa do zero. Esse é o mesmo raciocínio seguido em relação, por exemplo, a Acadêmicos do Salgueiro, a Unidos do Jacarezinho e a Unidos de Lucas, que também são outras 3 escolas de samba famosas aqui do Carnaval do Rio de Janeiro que surgiram a partir de fusões. A Unidos de Lucas, por exemplo, ela é fusão da Aprendizes de Lucas e da Unidos da Capela, que também são escolas de samba que remetem lá aos primeiros desfiles. A Aprendiz de Lucas, por exemplo, foi fundada em 15 de novembro de 32 e a Unidos da Capela foi fundada em 15 de janeiro de 33. Então elas estariam aí entre as 10 primeiras escolas de samba em atividade e não lá no final da lista, né? Mas não estão, por quê? Porque no caso da Unidos de Lucas, assim como também no caso da Acadêmicos do Salgueiro ou da Unidos de Jacarezinho, se reconhece o quê? Que a fusão extingue as agremiações e cria uma nova. Mas no caso da Estácio de Sá, não. Eles consideram a data de fundação ou da Deixa Falar ou da Cada Ano Sai Melhor. Considerar a data de fundação da Deixa Falar é simplesmente mentira, porque a Deixa Falar não tem nenhuma ligação com a Estácio. A única ligação é o fato de que as duas são do mesmo bairro e têm as mesmas cores. Até aí nada. A Cada Ano Sai Melhor não. A Cada Ano Sai Melhor ela realmente é uma antecessora da Estácio de Sá, só que ela se fundiu. E como eu disse, a fusão ela zera a data de nascimento, ela zera a história, ela cria um novo marco, né? Então, se você funde uma agremiação para criar uma nova, você não pode contar mais a data de fundação das antecessoras para dizer que ela é a mais antiga. Fundiu, acabou. Mas em relação ao Estácio, não, eles usam um raciocínio completamente diferente de outras agremiações que estão na mesma lista. Por isso que eu acho esse critério de você considerar a Estácio como a segunda escola de samba mais antiga completamente absurdo. Sendo que a Estácio ela se considera como a mais antiga, né? Porque aí é a questão também que eu queria chegar, isso é bastante interessante, né? A Deixa Falar realmente ela criou a ideia do que seria uma escola de samba, beleza. Embora nunca tenha competido como uma escola de samba. Então a Deixa Falar, e não a Estácio de Sá, ela seria a primeira escola de samba. A Portela, ela foi fundada como um grupo de sambistas que queria desfilar no carnaval e tal, mas era apenas um bloco, né? Isso em 1923 ou 26. Mas de todas as agremiações que estão aí, a Portela ela é aquela que existe há mais tempo, que está há mais tempo em atividade. Por isso, a Portela ela deve ser considerada a escola de samba mais antiga da cidade do Rio de Janeiro. Aí você vai me dizer, mas da cidade do Rio de Janeiro, por quê? Teve alguma agremiação fora do Rio de Janeiro que foi mais antiga que a Portela? Aí é que a história começa a ficar mais legal. Existem 2 agremiações aqui no estado do Rio de Janeiro que elas dizem remeter a tempos mais antigos. O problema é que não se tem muitas fontes para comprovar isso, né? É uma coisa muito história oral, não tinha documentação, não tem nada disso. A Flor de Magé, que é uma escola de samba de Magé, que hoje em dia ela está parada, porque o carnaval de Magé está parado, mas volta e meia ela vai, não foi extinta a agremiação, acredito que a agremiação existe ainda. E ela afirma ter sido fundada em 14 de dezembro de 1900.
É óbvio que não era escola de samba ainda, não existia a ideia de escola de samba, deveria ser um bloco e tal, mas depois se transformou numa escola de samba. Então, se a gente pegar todas as agremiações que atualmente estão como escola de samba, a mais antiga seria a Flor de Magé. Isso, claro, se ela conseguir comprovar. E eu acho uma pena, eu acho que tá aí uma dica para muitos que querem fazer pesquisa sobre o carnaval, vão atrás disso aí, né? Que tal entrevistar o pessoal remanescente, buscar, né? Seria uma tese boa a se estudar, se a Flor de Magé ela realmente foi fundada em 1900 ou não. Será que dá para descobrir isso ainda? Uma boa ideia. Também tem a Flor da Passagem, de Cabo Frio, que ela afirma ter sido fundada por alguns marítimos em 1907, como bloco Flor da Passagem, lá em Cabo Frio, e depois virou a escola de samba Flor da Passagem. O Carnaval de Cabo Frio, como sabemos, infelizmente também está há alguns anos aí já paralisado, né? Mas a qualquer momento pode voltar e as escolas de samba voltariam também. Mas e será que fora do Brasil teria alguma escola de samba mais antiga? Em Portugal, nós temos a Sociedade Filarmônica Recreio e União Alhois-Vedrense, que foi fundada em 1869. Teria aí 151 anos, mais ou menos, aproximadamente, né? Essa agremiação, é claro que ela não foi fundada como uma escola de samba, porque nem existia samba em Portugal em 1869, né? E durante boa parte do século XX também não existia. Mas a gente sabe que depois, com o tempo, o carnaval ao estilo brasileiro foi chegando por lá também. Se criaram escolas de samba lá em Portugal. E no final do século XX, a Sociedade Filarmônica Recreio e União Alhois-Vedrense, conhecida como SFRUA ou A Velhinha, ela também montou uma escola de samba, né? Então, no carnaval, hoje eles desfilam como escola de samba. Não existe separação jurídica entre a escola de samba e o restante da agremiação, é tudo uma coisa só, embora eles usem o nome fantasia no carnaval. Então poderíamos dizer que de todas as entidades que atualmente desfilam como escola de samba, a SFRUA, a Velhinha de Portugal, Alhos Vedros, né, do Conselho de Moita, em Setúbal, né, ela seria a escola de samba mais antiga do mundo. Uma curiosidade aí que a gente tem. Aí, se a gente for pegar os outros estados do Brasil, a gente poderia dizer, pegar uma controvérsia também em São Paulo, né, com a Vai Vai. A Vai Vai foi fundada em 1930, então a data de fundação dela é muito próxima aí da data de fundação, por exemplo, da Mangueira. Então a Vai Vai data mais ou menos, estaria também entre as escolas mais antigas. Só que a Vai Vai, ela não foi fundada também como escola de samba, ela foi fundada como um cordão carnavalesco. E apenas muito depois é que aí a Vai Vai, junto com o Camisa Verde, ambas as agremiações decidiram se tornar escola de samba. E a Camisa Verde, ela também tem uma coisa muito interessante na história dela. Por quê? Porque oficialmente ela foi fundada em 1953 como cordão. E, repito, apenas na década de 70 se tornou escola de samba. Só que ela remete a 1914, porque em 1914 um grupo de sambistas, liderado por Dionísio Barbosa, saíam pelos bairros da Barra Funda vestidos com camisas verdes e calças brancas. Durante o Estado Novo, né, esse grupo ele foi dissolvido, foi proibido de desfilar, porque ele foi identificado pelo governo do Getúlio Vargas como se fossem simpatizantes do integralismo. Apenas uma coincidência, não tinha nada a ver e tal, mas... E aí acabou que eles se dispersaram e tal. Depois de 17 anos, em 1953, a galera começou a se reorganizar novamente. E aí sim criaram o cordão Mocidade Camisa Verde e Branco, com uma nova data de fundação, não consideraram a história lá desde 1914. Porém, se eles tivessem considerado, a Camisa Verde e Branco seria reconhecidamente a agremiação, hoje escola de samba, mais antiga do Brasil em atividade. Entre as escolas de samba mais antigas, a gente, Brasil afora, também vale considerar o Rancho Não Posso Me Amofinar, que é de 31 de janeiro de 1934. Começou como rancho, depois também se tornou escola de samba. A escola de samba mais antiga de Belém do Pará. Estaria entre as mais antigas do Brasil realmente. Claro que alguns podem considerar controverso esse meu raciocínio, né? Porque, ó, se você
pega uma agremiação que era qualquer outro tipo de coisa e depois ela vira escola de samba depois de muito tempo, não vale, teria que contar só quando ela virou escola de samba. Mas se a gente for utilizar esse raciocínio, então, como o primeiro concurso de escola de samba ele só surge em 1932, até lá não existia muito claro essa ideia do que é ser uma escola de samba. Com esse primeiro concurso é que surge a primeira definição exata do que uma escola de samba precisaria ter. Antes eram todas entidades carnavalescas com... Se a gente for considerar apenas as escolas de samba apenas a data em que as agremiações efetivamente se tornaram escola de samba, então todas elas vêm de 1932. Mas aí o critério tem que servir para todo mundo, né? Agora, se a gente considera a data de escolas que eram outras coisas e depois se tornaram escola de samba, aí a gente tem que valer... Essa regra teria que valer para todo mundo. E aí pegaria o caso lá da SFRUA, né? Então, a minha classificação final aí de quais as escolas de samba mais antigas do mundo ainda em atividade. Eu começaria em primeiro com a SFRUA, e aí, numa lista à parte, ficaria a Flor de Magé e a Flor da Passagem, né? Respectivamente segundo e terceiro lugar. Só que como elas não têm essa documentação, essa comprovação dessa antiguidade, é muito por história oral e tal, então eu não vou considerar na minha lista aqui. Então, na minha lista, em segundo lugar, a mais antiga seria a Portela, a mais antiga do Brasil. Em terceiro lugar, entre as mais antigas do mundo, estaria a Mangueira, né, de 28 de abril de 1929. E aí tem uma controvérsia também na história da Mangueira, porque eles afirmam terem sido de 28, mas o Sérgio Cabral, o pai, ele afirma que a Mangueira foi fundada em 28 de abril de 1929, na realidade. Depois, em quarto lugar, teria a Vai Vai, 1º de janeiro de 1930. Em quinto lugar, a União de Vaz Lobo, 14 de outubro de 1930 também. Em sexto lugar, Unidos da Tijuca, 31 de dezembro de 1931. Sétimo lugar, Vizinha Faladeira, 10 de dezembro de 1932. Oitavo lugar, Rancho Não Posso Me Amofinar, 31 de janeiro de 1934. Nono lugar, Unidos de Bangu, 15 de novembro de 1937. E décimo lugar, Império da Tijuca, 8 de dezembro de 1940. Esse seria o top 10, meu top 10 pelo menos, né, segundo a minha contagem, entre as escolas de samba mais antigas do mundo em atividade. E aí, se vocês quiserem insistir também que, não, mas a Estácio de Sá é sucessora da Cada Ano Sai Melhor, então a data dela tem que ser 1928, né, o que faria dela também uma das mais antigas. Beleza, mas aí eu volto a dizer, se esse raciocínio for aplicado para a Estácio, e efetivamente às vezes isso é aplicado também no futebol, né? Por exemplo, o Botafogo, ele conta a data de fundação dele como do Botafogo de Futebol Clube, e não do Botafogo Futebol e Regate, que foi a fusão ocorrida muitos anos depois. Então o Botafogo ele teria uns títulos estaduais a menos aí, se você for considerar. Coitado do Botafogo, já não tem muito título, né? Aí você ainda tira os anos do que eles contam, né? Mas isso aí, por que às vezes o raciocínio é um para um clube e às vezes é outro para outro clube, né? Eu discordo bastante disso, e discordo também desse raciocínio ser usado de querer pegar a data de fundação da antecessora só no caso da Estácio de Sá, e não ser usado o mesmo raciocínio em relação ao Salgueiro, ao Unidos de Lucas e ao Unidos do Jacarezinho. Se tem que valer o mesmo raciocínio que a antecessora conta para a idade da sucessora, então se isso vale para uma, obviamente isso vale para outra. Então fica essa minha crítica aí às listas que a galera faz geralmente, mas isso não me impede de parabenizar o trabalho do Samba na Intendente, né, por esse brilhante levantamento. E mais uma vez, recomendo a todos aí que sigam o trabalho deles nas redes sociais, que é realmente muito legal. E se você gostou também do conteúdo, deixe seu like aí. Se você discorda de mim, comenta, pode até deixar o dislike, mas comenta aqui deixa aí nos comentários por que você acha que eu estou errado, para eu saber. E se inscreva no canal para mais conteúdos relacionados ao carnaval, porque se ano que vem tiver carnaval na Intendente Magalhães, nós estaremos lá para fazer a cobertura. Um abraço e até mais.